Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre histórias de alguns personagens que passaram por lutas, por dificuldades, personagens que até pensavam em desistir, personagens que talvez não sabia nem se ia suportar as provações, as lutas, as perseguições. Nós falamos sobre José, falamos sobre Ló, falamos sobre Abraão, falamos sobre José. Fizemos um resumo de algumas histórias de alguns personagens. E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre a história de um homem que a história dele entrou para a história da humanidade. Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem, a história de Jesus Cristo. Ele nasceu de uma virgem. O anjo anunciou o nascimento dele. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus já começou diferente, do ser humano. E Jesus nasce e os reis magos, eles foram visitar Jesus, mas o rei Herodes, na época, estava com medo que tivesse nascido o rei dos reis, como se Herodes fosse perder o poder. Jesus tem poder sobre os céus e a terra. E o reino de Jesus não era ali agora na terra, naquele momento. Ele veio porque foi enviado por Deus. Jesus, quando completou 30 anos, ele começou o ministério dele. Ele orou para começar o ministério, para escolher 12 discípulos para acompanhá-lo. Ele fez muitos milagres, ele pregou o amor, perdão. Jesus passou durante 3 anos fazendo exatamente aquilo que o Pai mandou. A história de Jesus é muito bonita. E quando ele foi terminar o ministério dele, ele foi traído por um dos discípulos. E Jesus até orou ao Pai, dizendo: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E o nosso papai que está no céu permitiu Jesus passar por aquele momento tão difícil, de agonia, de aflição e de humilhação. Jesus carregou aquela cruz tão pesada que era para ser nossa. E naquela cruz estava o peso dos nossos pecados. Jesus, carregando aquela cruz, foi surrado, cuspido, bateram em Jesus. Ele perdeu todo o seu sangue ali na cruz do Calvário. E Jesus ali na cruz do Calvário, ele crucificado, ele morreu, colocaram ele no sepulcro e no 3º dia ele ressuscitou, conforme estava escrito, conforme ele já tinha falado. Ele já tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. A história de Jesus é essa que muita gente conhece, mas a pergunta é: você quer apenas conhecer, ouvir a história de Jesus? Ou você quer entregar sua vida para que Deus escreva a sua história? Conhecer a história de Jesus, muita gente conhece. E conhecer Jesus verdadeiramente, deixar que Ele entre dentro do nosso coração, é algo diferente. É algo inexplicável. Porque o amor que a gente sente que vem de Deus é algo inexplicável, é extraordinário. Quando nós amamos, é porque nós temos amor dentro de nós, que é Jesus Cristo. Se nós espalhamos amor, é porque este amor é Jesus tem dentro de nós. Precisamos conhecer mais esse Jesus. Ao invés de conhecer apenas a história de Jesus, mas conhecer Jesus. Porque Jesus, ele conhece
a minha e a sua história, a minha vida e a sua vida, Deus conhece. E eu encerro perguntando: você quer conhecer Deus? Você quer aceitar Jesus tomar de conta da sua vida? Porque Ele já conhece a minha e a sua vida. Nós não conhecemos, às vezes a pessoa não conhece Jesus verdadeiramente, não tem aquela intimidade, aquele amor profundo que vem de Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida e você vai ver o resultado. Pessoas que tiveram histórias com provações, com lutas, com dificuldades, mas venceram. A Bíblia diz que quem tem Jesus dentro do coração é mais do que vencedor. Para a gente vencer um dia na vida, a gente precisa ter Jesus dentro do nosso coração. Basta você permitir. Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entro. Jesus quer simplesmente entrar na minha e na sua vida, em nosso coração. E Ele quer tomar de conta da nossa vida. Deixe Jesus tomar de conta da sua vida e você vai ver o resultado. Amém? Encerramos essa série de mensagens sobre histórias, falando da história de Jesus. Mas o melhor do que ouvir a história de Jesus é deixar Jesus entrar na nossa vida. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. E o povo de Deus diz: amém e amém.